Naquela noite, o mar não estava agitado, mas 3 homens juraram que algo os observava das profundezas, e apenas 2 voltaram para contar a história. Eles não sabiam que aquela seria a última noite comum de suas vidas, porque algo preso às profundezas esperava o momento certo para subir à superfície. Quando lançaram as redes, o peso que sentiram não era comum, e o silêncio entre eles foi interrompido apenas pelo som da corda esticando com força incomum. Não era o peso de muitos peixes, era diferente, como se algo único estivesse resistindo do outro lado da rede, lutando para não ser trazido à luz. E então, quando finalmente ergueram a rede sobre o convés molhado, algo que não pertencia ao mundo dos homens surgiu diante deles. Relatos antigos de vilas costeiras sempre mencionaram criaturas do mar, mas nunca com detalhes tão próximos e físicos quanto os descritos naquela noite específica. Os pescadores juraram que a criatura tinha olhos que refletiam a luz como vidro molhado e uma pele pálida que parecia nunca ter conhecido o sol. Metade do corpo parecia humano, mas abaixo da cintura algo diferente se movia, coberto por escamas que reluziam sob a luz tremida das lanternas. Não houve gritos, apenas um som baixo e contínuo, quase como um canto distante que vibrava mais no peito do que nos ouvidos. Foi nesse momento que perceberam que talvez tivessem trazido à superfície algo que jamais deveria ter deixado as profundezas. O mais velho entre eles sugeriu devolver a criatura ao mar imediatamente, mas os outros 2, dominados pela incredulidade, queriam provas de que aquilo era real. Decidiram amarrá-la temporariamente, convencidos de que ao amanhecer poderiam levá-la à vila e mostrar ao mundo o que haviam capturado. Mas assim que a corda foi presa, o vento mudou de direção e as águas antes calmas começaram a ondular com violência inesperada. O canto retornou, agora mais intenso, vibrando como um chamado que parecia vir não apenas da criatura, mas de todo o oceano ao redor. E então, algo emergiu na água ao redor do barco, sombra circulando sobre a superfície, como se não estivesse sozinha naquela escuridão profunda. O primeiro impacto veio por baixo, levantando o barco com violência e derrubando um dos pescadores contra o mastro encharcado. O segundo golpe partiu parte da lateral de madeira, permitindo que a água invadisse rapidamente o interior da embarcação. Em meio ao caos, a corda que prendia a criatura se rompeu sozinha, como se jamais tivesse sido capaz de contê-la. Ela não correu, não atacou, apenas se lançou silenciosamente de volta ao mar revolto, desaparecendo entre as ondas escuras. Minutos depois, o mar voltou ao silêncio absoluto, como se nada tivesse acontecido naquela noite impossível. Ao amanhecer, apenas 2 homens retornaram à vila, carregando uma história que poucos acreditariam. O terceiro nunca foi encontrado, e nenhum corpo foi devolvido pelo mar nos dias seguintes. As redes usadas naquela noite foram queimadas, não por dano, mas por medo do que ainda poderia estar preso a elas. Durante semanas, nenhum barco ousou atravessar aquele trecho específico da costa, agora marcado por um silêncio diferente. O oceano cobre mais da metade do planeta, e ainda assim conhecemos menos dele do que da superfície da Lua. Criaturas desconhecidas podem existir nas profundezas, vivendo à margem da percepção humana por séculos. Talvez o que foi visto naquela noite não fosse mito, mas apenas algo raro demais para ser aceito. Ou talvez certas lendas persistam porque nasceram de encontros reais demais para serem esquecidos. O que sabemos é que desde aquela noite, nenhum pescador ousou lançar redes naquele mesmo ponto exato. E mesmo hoje, moradores mais antigos evitam caminhar pela praia quando o vento sopra do sul. Porque dizem que, quando o vento muda, ainda é possível ouvir um canto distante sobre as ondas. Um canto que não chama para a morte, mas para o retorno ao que nunca deveria ter sido tocado. Talvez a pergunta nunca tenha sido se uma sereia foi capturada, mas por que o mar permitiu que isso acontecesse. Alguns encontros não são acidentes,
mas avisos que a humanidade escolhe ignorar. E se aquela noite foi um lembrete de que certas fronteiras existem por um motivo antigo demais para ser desafiado? Porque, no fim, o oceano sempre devolve o que é seu, mas nunca esquece quem tentou tomar o que estava escondido em suas